feriado, muita interrupção, muito evento. Eu já botei aqui que eu não participo mais de nenhum evento até o final do ano. Não adianta me chamar para nada, não botar em nada que eu não vou. Porque está muito adiantado já nos meses e a gente é atrasado nas matérias. Gente, hoje nós vamos fazer uma aula daquelas que eu vou picotar ponto 1, ponto 2, tudo para vocês preencherem depois, porque é pouco tempo e muito Nelson, certo? É muito conteúdo. Eu, infelizmente, não tenho 3 aulas para ele, mas eu tenho, olha, tanto esquema só sobre ele que eu tenho. É porque eu acho ele injustiçado. Eu gosto de chamar atenção para essas lacunas intencionadas da historiografia. Vamos começar. Bom dia. Hoje é 16 de outubro de 2025, nossa aula sobre Nelson Bernardes Sodré. Eu vou começar no ponto 1, falando um pouco sobre a trajetória em geral do Nelson Bernardes Sodré e sobre a atuação dele como intelectual. Então, primeiro, o Nelson Werneck, ele é um militar, ele é um general, ele se torna um general no final da carreira. Ele é um escritor muito fecundo, produziu 58 obras, fora os inéditos, que só em jornais ele deixou mais de 3.000 artigos. E ele foi um político militante do PCB. Vocês podem achar estranho, eu ao mesmo tempo dizer que ele era um general, e dizer que era um militante do PCB, mas deve ser lembrado, inclusive pelas aulas anteriores, que a partir dos anos 20 acontece uma efervescência na política brasileira. Por um lado, os tenentes, os oficiais do Exército, tendo um protagonismo muito grande na política, tanto na década de 20 como na década de 30, e nas décadas subsequentes, como a evolução social tendo resultado na criação do Partido Comunista. Então, e não era nada assim, excepcional os militares serem militantes do Partido Comunista. Não havia incompatibilidade entre ser militar e ser comunista. Então, a quantidade de militares do Exército Brasileiro que eram adeptos ao PCB e eram militantes era bastante grande. Então, não era nada demais. Essa postura anticomunista do Exército, ela vem de 64 para cá. Então, não vamos confundir o pós-64 com o pré-64. São conjunturas políticas distintas e os militares têm papéis políticos também distintos nesses 2 cenários. Então, ele é um militar, ele é um político militante e ele é um intérprete do Brasil também. Embora ele tenha sido há muito pouco tempo, talvez só a partir do centenário dele, em 2011, é que ele passe a ser reconsiderado e ele passe a entrar nas universidades. Até aí, em 2011, ele era persona non grata, ele não era lido, não era valorizado, ele era muito desqualificado nas universidades. Então, no Exército, assim, havia a direita e havia a esquerda, certo? A esquerda poderia ser ligada ao PCB ou não, ou a outras correntes. E dentro da ala esquerda do Exército e dos militantes do PCB, dos militantes marxistas, não necessariamente do PCB, havia várias correntes marxistas. Ou seja, não quer dizer também que houvesse uma união dentro do Exército nas alas das esquerdas. Assim, as tendências ideológicas eram tendências bastante diversificadas também. O Nelson, primeiro falar um pouquinho dele como militar. Como militar, ele teve uma carreira que chegou ao generalato, mas foi uma carreira muito acidentada, porque ao mesmo tempo ele conseguia às vezes ocupar postos importantes
como, por exemplo, ele foi diretor do Corpo Militar no Rio de Janeiro, ele foi editor da Bibliex. O que é a Bibliex? É a Biblioteca do Exército, aquela famosa coleção de livros produzidos sobre o Exército Brasileiro, sobre a vida militar, produzida por civis e por militares. Então, ele foi editor da Bibliex, da biblioteca. Mas ele foi, ao mesmo tempo, alguém que oscilava entre posições e punições, porque ele não conseguia ter um relacionamento muito harmonioso com parte do Exército, principalmente a parte da direita. E ele não era expulso, colocado na reserva, mas ele era punido. E como é que eram essas punições? Eventualmente ele é preso, e ele foi preso principalmente depois do golpe militar de 64, mas no período anterior ele era punido da seguinte forma: tiravam ele do Rio de Janeiro, porque ele tinha uma influência muito grande entre os jovens militares, e botavam para o Mato Grosso, para o Pará, para o Rio Grande do Sul, para o interior de São Paulo. Ou seja, a punição era colocando em lugares que fossem bem distantes, para tirar ele da influência sobre os jovens militares e para tirar ele da grande imprensa, porque ele era colaborador da imprensa brasileira, quase que diarista. Tanto que já foram localizados mais de 3.000 artigos de jornais que ele publicou ao longo de alguns anos. O acervo dele de pesquisador, de escritor e de jornalista é extraordinário. Está hoje na Biblioteca Nacional. Quem fosse especializar em Nelson Werneck Sodré vai ver o acervo dele completo, que ele doou para a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, que é um acervo extraordinariamente rico sobre dele, né, do que ele produziu, do que ele pesquisou, do que ele juntou de fontes, porque ele era um grande pesquisador empírico. Ele não era só um leitor de Marx e do marxismo, mas ele era também, ele não acreditava em história sem pesquisa, em história sem documento. Ele era muito também voltado para prova, para retórica e prova também. Então ele, como militar, tem bastante dificuldade, só que ele era uma figura muito interessante, muito resiliente. Botava ele nos cafundó do Mato Grosso. Na hora que chegava lá, ele descobria todos os jornais da redondezas e continuava publicando, dando palestras, ele ocupava todas as brechas. Tanto fazia ele estar em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, que ele estava militando, estava atuando pelo jornalismo, pelas palestras, pelos folhetos, pelos livros, pela pesquisa. Ele não deixava de trabalhar o tempo todo. Só o acompanhado, com aluno ou sem aluno, ele estava o tempo todo na cena. Então ele não se deixava abater pelo fato de estar num lugar isolado, num lugar pequeno. Então, tem uma produção extraordinária. Como escritor, ele começa já nos anos 30. Assim, só para situar as balizas do Nelson Werneck, ele nasceu em 1911. Ele morreu com mais de 90 anos. Se alguém puder pesquisar aí o ano da morte dele, que eu não estou de cabeça, mas ele nasceu em 1911. Ou seja, ele é daquela geração próxima de Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda. 99, faz as contas aí, menos 11, 88, né? Morreu com 88 anos. Teve uma vida relativamente longa e ele era muito saudável. Era um homem cheio de vitalidade, cheio de energia, cheio de capacidade de trabalho. Então, não parou assim. Então, ele foi um escritor muito prolífico. Deixou 58 livros publicados. E ele atuou em todos os campos da escrita. Ele fez, desde o final dos anos 1930, o primeiro livro dele famoso é a História da Literatura Brasileira, que é considerado a primeira história da literatura marxista, escrita na teoria marxista. A primeira história da literatura dentro da teoria marxista. Mas ele fez um livro que ainda hoje é considerado o livro mais importante de história nessa área,
que é a História da Imprensa no Brasil. Gente, esse livro é um livro que tem edições infinitas e que é super citado o tempo todo, porque quando ele fez esse livro, acho que foi nos anos 60, não sei exatamente o ano da primeira edição, ele fez uma edição, acho que nos anos 40, depois ele foi aumentando a pesquisa. Quando ele fez a última edição, esse livro História da Imprensa, ele cobria praticamente todos os jornais que circularam no Brasil do século XVIII até o século XX. Ou seja, todo jornal que circulou, veja se você acha em PDF, que vai ajudar muito a responder a sua pergunta. Se você achar em PDF, joga no grupo, porque esse livro é caríssimo, é raríssimo. História da Imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré. História da Imprensa. É considerado até hoje o livro mais completo. Ana, pois bem, tá? História da Imprensa no Brasil. Ele é considerado o livro mais completo até hoje, assim, que dá conta de todos os jornais que circularam. Todos os jornais é impossível, mas quase todos publicaram no século XVIII, XIX, século XX no Brasil, o Nelson Werneck. Até porque ele andava assim para baixo, exilado, né? Como militar, ele ia juntando tudo, ia pesquisando, juntando e escrevendo, escrevia todos os dias, fazia anotação todos os dias de pesquisa. Tem edição nova? Tem? Primeiro, acho que era bem dos anos 40, aí ele foi aumentando. Mas é um clássico. Então, ele é? Bom, então ele atuou na história da literatura, na história da imprensa, na história militar. Ele é um dos autores mais importantes na área de história militar, para quem se interessa por esse tema. Ele fez as memórias dele, Memórias de um Soldado, 2 volumes, que é um clássico da literatura militar também. Ele escreveu sobre a história do Brasil em todos os ângulos, sobre o tenentismo, escreveu sobre a Revolução Brasileira. Nos anos 60, o tema das esquerdas era a Revolução Brasileira. E nos anos 50 também. Nos anos 50, na perspectiva de que haveria uma revolução, certo? E nos anos 60, a lavagem de roupa suja da esquerda, um acusando o outro. Cada intelectual acusando o outro de ser culpado pelo golpe. O golpe foi da direita, mas a esquerda se fracionou mais, culpabilizando pela leitura equivocada do Brasil, que teria alimentado, digamos assim, o próprio golpe. Né? Achou? PDF? Gente, é PDF achado. Então pode jogar no grupo. Porque isso aí é importantíssimo para todo mundo, esse livro. A gente tem um livro desse. Bom, como político, ele não podia se candidatar, militar, né? Ele não era candidato a nada. Entretanto, ele foi um militante dos mais ativos do PCB. A gente pode dizer assim que, na historiografia, 2 nomes são notáveis como militantes do Partido Comunista Brasileiro, que é o Caio Prado Júnior e o Nelson Werneck Sodré. Embora eles não fossem militantes com a mesma feição. O Nelson Werneck, ele era muito mais na linha leninista e stalinista, que o pensamento do Nelson Werneck é ligado ao projeto da chamada Terceira Internacional, que eu tenho a impressão que é de 1928. Que é a grande reunião, né, dos comunistas de todo mundo, né, de 28, que é o pensamento de Lenin e de Stalin. Os críticos do Nelson Werneck dizem que ele fidelizou com Stalin e Lenin, e assim ele manteve mais ou menos essa linha de pensamento do partido dessa internacional. E boa parte também dos analistas do Caio Prado, eu achei essa lista. Foi, né? Qual ano? A segunda? 1940. A segunda, né? A terceira foi em 1960 e a quarta em 1964.
Então, a quinta é 66, né? Posto ano 66, né? Porque tem muitas edições, eu não sei qual é a última, mas os livros do Nelson Werneck são normalmente como os livros do Gilberto Freire. Assim, os inimigos me perdoem, mas eu tenho muitas edições. Eles são muito achincalhados, abacalhados, esculhambados, mas bombando o tempo todo. Falem mal de mim, mas falem, né? Que isso aí funciona também. Bom, então, ele como militante do PCB é mais na linha stalinista, leninista, stalinista, e os leitores, os analistas da obra do Caio Prado dizem que ele era muito mais na linha do Trotsky. Embora ele fosse bastante heterodoxo, bastante independente, e o Nelson Werneck seja considerado ortodoxo, mas a linha do Caio Prado seria um pouco mais perto da linha trotskista, que é, por exemplo, a linha da Emília Viotti, que não sei se vocês sabem, vocês estudam a Emília Viotti, mas Emília Viotti foi a grande militante do PCB, trotskista assumida, e por isso que ela foi expurgada da USP e foi morar nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem a história dos intelectuais na relação deles com os partidos e com o Estado. A trajetória da Emília Viotti é essa. Ela é comunista, trotskista, e ela vai expulsa, né, da USP por conta disso. Em 68, naquele momento que saem quase todos os professores da esquerda. Bom, esse, assim, primeiro ponto. Ponto 1, uma panorâmica muito simples sobre o Nelson Werneck, mas que vocês podem alimentar essas informações aí pela internet depois, tá bom? Vocês pegam o esquema e vão engordando esse esquema, porque não dá tempo, eu quero falar muita coisa hoje. Não dá tempo eu detalhar muita coisa. Ponto 2, Nelson Werneck e o ISEB. ISEB é ISEB, tudo aí maiúsculo. É o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. O ISEB é uma instituição que ela existiu no Brasil de 55 a 64, fundada pelo presidente Café Filho, e que nos anos 50 e 60 ela tinha a função de qualificar os gestores públicos, qualificar as lideranças políticas brasileiras, formar os administradores, e o ISEB funcionava como se fosse assim, o setor da pós-graduação do Brasil. No Brasil não tinha negócio de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não tinha nada disso ainda, certo? Essas coisas são todas novas. Dos anos 70 para cá, só tem 50 anos esse mundo da pós. Antes disso não tinha nada disso. Aí o governo criou o ISEB para qualificar, principalmente os gestores públicos, estudar finanças públicas, administração pública, gestão, essas coisas. Era essa a função do ISEB. E o ISEB era uma instituição que, ao mesmo tempo, era pública, mas lembrem, de 46 a 64, a gente viveu um período chamado da redemocratização, e foi um período democrático mesmo. Assim, do meu ponto de vista, foi praticamente o único período que teve democracia no Brasil. Democracia muito tensa, uma democracia que foi após Getúlio e antes do 64. E o ISEB era uma instituição que era sediada no Rio de Janeiro, assim como a UNE, em abril de 64 foi passado um trator na sede. Foi embora a sede, foi embora a documentação. E era mais ou menos assim que era resolvida as coisas. Era com um trator, tratorando, certo? O ISEB era uma instituição que ela abrigava muitas vertentes da cultura brasileira. Ela tinha assim, uma composição muito rica. Ela tinha comunistas, socialistas, nacionalistas, cepalistas, funcionalistas, estruturalistas, todos os istas estavam, marxistas de todas as feições, tinha direita, esquerda, centro, tinha todas as posições no campo ideológico, no campo político, no campo social. Tá? Tinha culturalistas no ISEB. O ISEB era um lugar de efervescência, de discussão, o lugar que mais se discutia a política e a cultura no Brasil. Era um lugar democrático, que abrigava assim, muitas vertentes do pensamento brasileiro.
Assim como Nelson Werneck Sodré, o ISEB também foi silenciado na história. Eu gosto da aula sobre o ISEB, porque o ISEB foi uma instituição super importante, que assim como a ESC, Escola Superior de Guerra do Exército, foram jogados para o limbo da história, foram silenciados propositalmente a partir dos anos 70. Ou seja, isso não existiu, mas eu acho que o historiador, a obrigação dele é, concordando ou discordando, ele dizer que existiu e dizer o que era. Não pode só meia história, entendeu? Meia vida. Não, a vida é desse jeito aí. A gente, em todas as posições, e a história é um complexo de tensões, de projetos, de coisas contraditórias, de paradoxos, a história é tudo, não é só um pedaço da história, não. Entendeu? Não é só a história de um setor, de uma linha, de um pensamento, de alguns sujeitos, não. A história, ela engloba tudo. E no ISEB, assim, o Nelson Werneck teve uma atuação muito importante. Dentro do ISEB, ele era da linha marxista, como dizem a etiqueta que botam nele, leninista, stalinista, ortodoxo, marxismo ortodoxo, mas ele teve uma atuação extraordinária dentro do ISEB, porque ele era o diretor do Departamento de História do ISEB. Ou seja, comparando com a faculdade, ele era o diretor do departamento. E, dentro dessa direção do departamento, ele imprimiu essa feição marxista e ele criou uma série de projetos envolvendo alunos e outras pessoas fora da instituição, mas principalmente alunos dele, da instituição. Ele criou um projeto que foi a desgraça da vida dele, assim, da vida militar, e foi o sucesso da vida para a posteridade. Foi chamada História Nova. Não tem nada a ver com França, não. A História Nova era um projeto de história popular, escrita em feição popular, em linguagem popular, para ser levada em cadernos diretamente para o povo. E esses cadernos serem também transformados em material escolar para ir para a escola, para ensinar o povo o que era, digamos, a política, o que era a história, o que era a revolução, o que era a necessidade de mudar o mundo e tal. Então ele criou essa História Nova, com vários alunos, e ele começou a publicar esses cadernos. E o Exército não gostou nada. Ele começou a ser bastante punido por causa desse projeto, dos cadernos da História Nova. E quando veio a Revolução de 64, os cadernos foram incinerados e ele foi para a prisão. Assim. Gente, é porque a história do século XX é uma história muito parecida com ela mesma, certo? Aliás, a história desde os anos 1890, desde o governo Floriano Peixoto, até o final do século XX, é uma história que ela tem muitas repetições, ela tem muitas coisas parecidas, mudando os personagens, mudando o cenário, mas as formas da política, da opressão, da punição, são bem semelhantes. Então, é uma estrutura político-militar muito repressiva que atua sobre o pensamento dissidente no Brasil. Ana, a gente está gravando? Tá, né? Sobre o pensamento dissidente no Brasil. Então, são estruturas macro-sociais, macro-políticas que permanecem. Então, ele vai fazer esse projeto da História Nova, mas ele vai ser punido por isso. Mas o ISEB, propriamente dito, tinha uma composição muito variada, e essa composição muito variada, ela tinha, inclusive, dentro do próprio PCB, várias tendências. E o que era mais interessante lá é que eles tinham liberdade de atuar, cada um fazia o que achava que era importante na sua cadeira, né, na sua disciplina. Lá tinha economia, sociologia, política, antropologia, história, geografia, administração pública, todo um cenário mesmo de formação pós-graduada, digamos assim. E
mas eles não se entendiam entre si. Ou seja, o Nelson Werneck praticamente não citava os eusébianos, e os eusébianos faziam de conta que o Nelson Werneck não existia. Então havia toda uma política de irem também sabotando o pensamento dos outros. Era uma estrutura competitiva, de várias disciplinas, várias tendências, mas que ninguém ia muito citando os outros, não. Tanto que se a gente for olhar, por exemplo, as citações do Werneck Sodré, em que pese a historiografia dos anos 70 ter criado aquela falsa briga, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, Caio Prado, não sei o que lá, que é uma briga, de uma certa maneira, criada do ponto de vista escriturístico. Se a gente for olhar, por exemplo, o livro principal para nós, historiadores, do Nelson Werneck, Ana MDB e Formação Histórica do Brasil, que é esse aqui, Formação Histórica do Brasil, é de 1962, esse livro, a gente vai ver o quanto ele cita Gilberto Freire, Celso Furtado, Caio Prado, os Cepalinos de modo geral, Fernando Henrique. Ou seja, ele cita todo mundo, em que pese ele ser um marxista, mas a bibliografia dele é inclusiva, é uma bibliografia que ele aproveita todo mundo que pode colaborar para ele criar a história do Brasil. Aqui tem muitas fontes da CEPAL, fontes, digamos assim, desses autores que vêm dos anos 30. Tanto que o José Paulo Paes, que ele é formado em serviço social, né? Ele é considerado um sociólogo, que é um estudioso do Nelson Werneck. Ele sempre chama a atenção para um aspecto desse livro que só observa, só percebe quem lê o livro muito cuidadosamente, muito devagar, com muito rigor, muito critério. Que é a dívida que o Nelson Werneck Sodré tem ao Caio Prado, ao Gilberto Freire e ao Celso Furtado. Assim, só lendo muito detalhadamente esse livro é que a gente vai ver o quanto o Nelson Werneck bebeu nas águas desses historiadores, economistas, sociólogos, que não tem nada a ver com o marxismo, que não são marxistas. E eu vou, assim, falar um pouco sobre esse livro, depois eu volto para fechar o item do Isé. Esse livro aqui é um livro que o Nelson Werneck produziu entre 1956 e 1962. Ele produziu como? Ele dando aula de História do Brasil do ISEB, ele fazia os esquemas de aula. E aqui depois ele aprofundou os esquemas, aqui são as aulas dele que ele dava lá no curso. Ele aprofundou os esquemas e publicou o livro em 1962. Aqui é um livro de professor para alunos, certo? Ou seja, é como de fato a aula de história dele acontecia dentro do ISEB. Esse livro, antes dos anos 70, ele era assim, mesmo ele estando preso, ele sendo a persona não grata ao movimento militar, ele sendo um opositor ferrenho da ditadura e vice-versa, esse livro bombava. Vou dar um exemplo aqui, não é do meu tempo, mas eu sei disso porque conheci o professor. Um professor que andava com esse livro debaixo do sovaco o tempo todo, e todo aluno tinha que comprar esse livro, era o professor Walter Reis. E o Fonseca era um dos alunos nos anos 70 que andava com esse livro aqui debaixo do braço. O Walter Reis era um político de esquerda, um pensador de esquerda, era muito censurado também pelo governo militar, mas ele não estava nem aí. Ele usava os livros que ele queria, dava as aulas que ele queria, do jeito que ele queria, certo? E esse era a Bíblia do Walter Reis no curso de História aqui nos anos 70. Aqui no curso de História, pela atuação do Walter Reis, aquela censura feita na USP, que praticamente
transformou o Gilberto Freire e o Nelson Werneck Sodré em dois inúteis, ela não ecoou aqui na cabeça do Paulo Ferraz. Que tem até adiantando um pouco, mas já que eu comecei, vou dizer. É porque tem, a partir dos anos 70, uma prevalência na historiografia brasileira do marxismo uspiano. Com aqueles historiadores, Otaviani, Carlos Guilherme Mota, Fernando Novaes, Sertor Gianotti, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, que era o grupo mais forte dos marxistas uspianos, daquele chamado Grupo do Capital. Eles tinham uma força tão grande nas universidades, na USP, em São Paulo, no modo geral, que esses historiadores que não eram universitários, eles eram considerados miséria ninguém. Gilberto Freire, porque eles não foram professores. Então, o peso assim, do doutor e da USP foi um peso muito grande sobre o silenciamento dos outros historiadores que não eram catedráticos. Inclusive o Caio Prado. O Caio Prado ele vai também se tornar um grande historiador depois de morto. Né? Depois quando ele era vivo, ele não frequentava a universidade. Depois de morto, ele foi muito endeusado, mas ele também não era uma figura assim, muito desejada dentro do espaço da USP. E o historiador que mais esculhambou, que essa é a palavra, embora eu não devesse gravar essa palavra, o Gilberto Freire e o Nelson Werneck, foi o Carlos Guilherme Mota. Não sei se vocês já estudaram com algum professor um livro chamado A Ideologia da Cultura Brasileira. O autor Carlos Guilherme Mota. É a tese de doutorado dele na USP dos anos 70. E nessa tese de doutorado do Carlos Guilherme Mota, ele chega a ser deselegante com o Gilberto Freire, deselegante mesmo, assim, com o Nelson Werneck, ao ponto de o Nelson Werneck ser um homem muito controlado, ter assim, aquela fleuma general do exército, mas ele respondeu. Ele respondeu uma das poucas vezes que ele foi para a riva mesmo do crítico. Ele fez uma matéria que repercutiu muito nos anos 70, que hoje repercute, chamada Travesti Impune. Travesti impune. Não punido, o travesti não punido. O travesti não punido, Carlos Guilherme Mota. E ele acabou com o livro do Carlos Guilherme também. O livro do Carlos Guilherme eu usava em cultura brasileira. Chegou um momento que eu me aborreci tanto com aquele livro que eu também resolvi tirar o Carlos Guilherme. Aí eu fui dizer para o Edivar, mas é um absurdo você tirar um livro desse, pois eu vou botar. Botou. Eu disse, é porque perdeu a ciência, veio para a baixaria mesmo, não é legal. Mas era o que acontecia mesmo, dessa disputa simbólica. O livro do você está falando, Da ideologia da cultura brasileira. É o que foi de resposta. Não, assim. O Carlos Guilherme Mota, na tese de doutorado dele, ele é professor da USP, componente daquele grupo do Capital. Era o mais novo, mas... E ele lavava roupa suja, eu acho que ele dizia aquilo que os mais velhos não queriam dizer, o mais novinho, abestalhado, dizia. Entendeu? Eu acho que ele não tira da cabeça dele, ele deve reproduzir aquilo que era o comentário no grupo, né? Eu suponho, né? Que é uma especulação. O Carlos Guilherme Mota fez a tese de doutorado chamada Ideologia da Cultura Brasileira. Nessa tese, ele valorizou Florestan, Fernando Henrique, Otaviani, ele valorizou o grupo dele, o chamado Grupo do Capital, que são marxistas uspianos, que dominaram a historiografia brasileira nos anos 70, 80 e 90, ou a década mais importante do marxismo uspiano. E ele acabou com a obra do Nelson Werneck Sodré e com a obra do Gilberto Freire, no livro. O Gilberto Freire não se incomodou, não. Ele parece que era mais fleumático, não se incomodava muito. Mas o Nelson Werneck não deixou barato, não. Fez um artigo de resposta ao Carlos Guilherme, e o título do artigo é O Travesti Impune. É isso, assim, organizando. Agora eu vou sair da baixaria.
e vou voltar para o ISEB, certo? Então, continue aí. É só porque vocês vão ver, assim, que não é fácil. Como diz o Roger Chartier, no mundo contemporâneo, a guerra simbólica ela é mais poderosa, mais importante e mais violenta do que a guerra física. A guerra simbólica é muito importante, assim, tanto que a política se apropriou da guerra simbólica. O que a gente vê na política brasileira nos últimos anos? Um grupo esculhambando outro grupo, ou seja, é só baixaria, não tem nada que se aproveite, mas é a guerra simbólica. Bom, então voltando para o ISEB. O ISEB, ele funcionava no Rio de Janeiro e ele tinha, dentro das suas ideologias, ele era um lugar plural, um lugar democrático, um lugar que agasalhava todo tipo de pensamento brasileiro dos anos 50. Lá tinha liberais, tinha desenvolvimentistas, tinha nacionalistas, tinha socialistas e comunistas. Só para vocês terem ideia de qual era a composição dessa instituição. E lá as polêmicas eram muito intensas. Tanto as polêmicas internas, ou seja, eles mesmos, por causa das diferenças políticas, ideológicas, e eles com o mundo externo, ele e os outros historiadores. Então, assim, é uma instituição que ela merecia uma tese de doutorado séria. Não, assim, superficial, mas merecia um estudo sério, para a gente ver o que era o pensamento brasileiro dos anos 50. Porque o pensamento brasileiro dos anos 50, ele foi todo eliminado da história. Não se fala mais isso. A única coisa que persiste um pouco são as teorias desenvolvimentistas, porque foram teorias que elas foram responsáveis pelos planos de governo do JK e seguintes, o plano de metas, toda aquela política dos 50 anos em 5, é baseada nas teorias cepalinas e desenvolvimentistas. Então, por conta disso, ainda se fala um pouco. Mas os outros pensadores da época, pensadores notáveis, eles foram esquecidos. E foram esquecidos também porque a vida deles mudou. Eles estavam no auge do pensamento e da prática política e da assessoria aos governos. Quando veio o 64, a maior parte deles foi exilado. Os Estados Unidos para a Europa. Aí eles foram embora, por lá morreram. E por lá a fama deles acabou. Ou seja, eles também foram, os isebianos, foram vítimas do golpe militar de 64 e a maior parte também saiu do Brasil. Porque tem uma história do êxodo político que ela é cantada só do ponto de vista individual, mas não tem ainda a história coletiva da cultura brasileira, do impacto na cultura brasileira do êxodo pós-64. Do êxodo e do retorno e das interlocuções entre os intelectuais que estão fora e os que estão dentro. Tem um campo da história da cultura que está em aberto aqui no Brasil. Porque o tema da ditadura militar sufocou os outros temas. Porque sempre tem um tema principal na história que ele sufoca os outros. Aí fica um pouco, digamos, excessivo, às vezes, o interesse por um tema e os outros temas negligenciados, que também fazem parte da história. Então, no ISEB, assim, os nomes principais são nomes que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, com exceção do Caio, que não está aqui, que conhece seguramente por causa do estudo que ele fez mais aprofundado do Caio Prado. Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, Cândido Mendes de Almeida, vocês conhecem só a faculdade, né? Com esse nome, Cândido Mendes de Almeida, Nelson Werneck Sodré, Evaldo Corrêa Lima. Evaldo Corrêa Lima é o pai da Marina Lima, da cantora. Era um dos mais importantes intelectuais do ISEB, pai da Marina e do Antônio Cícero. Vocês conhecem, né? Porque o Evaldo Corrêa Lima, inclusive, é de Campanhó, pai dela. E a família da Marina é daqui, vocês sabem, já disse isso para vocês? A Marina Lima é bisneta do Higino Cunha. A família é toda daqui, da Marina e do Antônio Cícero. Estou de Campanhó. Hã?
De quem? A Marinho e o Antônio Cícero são bisnetos. Eles são netos do Leopoldo Cunha, filho do Higino Cunha, que foi para o Rio de Janeiro, porque teve uma briga na Praça Rio Branco com o desembargador Simplício Mendes. Uma briga mesmo de faca, de revólver, porrada mesmo. Uma briga mesmo, simbólica não, uma briga física. Aí foi um constrangimento, foi tão grande que ele foi embora para o Rio de Janeiro. E lá a filha dele casou com o Evaldo Corrêa Lima, que era família Corrêa Lima, de maior, que na época era um alto funcionário do Banco do Brasil, que foi representar o Banco do Brasil nos Estados Unidos. Tanto que a Marinho e o Antônio Cícero se criaram foi nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil. É porque é bem interessante assim, as ligações. Bom, então, voltando para o ISEB, né? O Celso Furtado passou por lá também, João Paulo de Almeida Magalhães. Alguns desses autores eu estudei no curso de Economia, quando eu fiz o curso de Economia em paralelo ao curso de História, e alguns desses autores eu estudei lá no curso de Economia. Bom, então, o Nelson Werneck tem esse protagonismo como historiador, como professor, como produtor de livros, quando ele está no ISEB. Mas o ISEB, em 64, ele chega ao fim. Certo? O mesmo processo que houve com a UNE, de fechar e derrubar o prédio, de extinguir a documentação, aconteceu com o ISEB. Mas o Celso Furtado recebeu também muita influência do pensamento cepalino. Já ouviram falar na CEPAL? Bom, a CEPAL é um órgão da ONU criada depois da Segunda Guerra Mundial para estudar a economia, a sociedade da América Latina e para interferir na política desses países, dando assessoria para o desenvolvimento. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava abaixo de qualquer posição, economicamente falando. Mas a América Latina era um cenário de miséria. Tanto era miserável que a ideologia comunista estava entrando muito rapidamente. Nos anos 50, a União Soviética tinha uma força muito grande entre lideranças comunitárias, rurais, intelectuais na América Latina. E quando terminou a guerra, os Estados Unidos começou a ter esse protagonismo maior. Nos anos 50, os Estados Unidos perceberam que se não tomasse alguma atitude, a América Latina ia aderir ao bloco da União Soviética. E ela criou a CEPAL com essa intenção de assessorar os governos para criar formas de desenvolvimento para tirar a América Latina da miséria. Então, a CEPAL sediada em Santiago do Chile, e na CEPAL, a maior parte dos economistas, que não tinha ainda a profissão, mas foi sendo criada, a maior parte dos economistas dos anos 50 e 60 passaram por lá, de maneira voluntária, que foram mesmo estudar, que eram grandes cursos de ciência política, ciências econômicas e ciências sociais, era em Santiago. Era a formação, era em Santiago, para atuar como assessor do governo, para trabalhar em bancos. Tinha o ISEB aqui e a CEPAL lá, digamos assim. E o pensamento cepalino foi um pensamento econômico que teve muita importância nos anos 50 e nos anos 60, que é o pensamento do Celso Furtado. O Celso Furtado foi da CEPAL durante 10 anos. Depois que ele voltou da França, que foi o doutorado, ele foi trabalhar em Santiago. E quando houve o golpe de 64, uma quantidade enorme de professores universitários do Brasil se exilou no Chile. Não sei se vocês sabem. Houve uma debandada para os Estados Unidos, uma debandada para a Europa e uma debandada para o Chile. O Chile era o país mais fácil de fugir do governo militar por causa das fronteiras. Então, boa parte dos que vocês conhecem foram para o Chile. Caio Prado foi para o Chile, Fernando Henrique foi para o Chile. Paulo Freire não sei, porque eu sei pouco da área de educação, sei mais um pouco da área de economia e de história. Mas assim, aqueles intelectuais de São Paulo,
muitos de Minas Gerais foram para o Chile. Então, a CEPAL, ela se tornou uma grande escola de formação de gestores, de economistas, de sociólogos, de pensadores, de intelectuais, e lá se criou um pensamento chamado nacional desenvolvimentista, que é o pensamento que vai servir de base para a política do JK, certo? Então, o pensamento de base para o governo do JK vai ser o pensamento da CEPAL. É daí que sai, por exemplo, o plano de metas. E o Celso Furtado, que passou 10 anos na CEPAL, quando ele volta, ele vai ser assessor do governo federal do Juscelino seguinte, que é quando ele vai propor a criação da SUDENE. Ele vai trabalhar ao mesmo tempo no BNDE, que é criado nessa época. Não era BNDES, era BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Depois é que vira Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas era só BNDE. O Celso Furtado vai ser uma figura importante do BNDE, que seria o banco financiador do desenvolvimento. Ainda hoje é, o BNDES com o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, são os bancos que financiam a indústria e a agricultura do Brasil, preferencialmente. Porque hoje em dia já tem financiamento externo, o cliente financiamento externo está melhor do que as brasileiras. Então, esse pensamento vai ser um pensamento importante e ele vai ser influente também no pensamento do Nelson Werneck Sodré. Ele não vai, digamos, ficar à parte também do pensamento cepalino, incorporar um pouco a sua... dialogar, principalmente dialogar com o Celso Furtado. Na CEPAL, que era, digamos assim, a grande tese, é a tese do planejamento econômico. Como a CEPAL é um braço da ONU, e lembrem que quando os Estados Unidos saem da guerra, cria um sistema de planejamento público, mundial, de atuação na Europa e na América, que deve muito ao aprendizado da guerra. O que é que a guerra ensinou? Do ponto de vista das políticas públicas, ensinou que quando há concentração de recursos, de trabalho, de interesses, na direção de um projeto, e todos os organismos, tanto públicos como privados, eles investem naquela direção, tem resultado? Foi isso que fez a guerra ser vencida? Foi a concentração de recursos na direção do fim da guerra, o fim matando, é claro, né? Com armamentos, com investimentos na saúde, na aviação e tudo. Ou seja, a guerra foi vencida porque os países se uniram, planejaram conjuntamente e concentraram os recursos dos países na guerra. Então, esse aprendizado da guerra ele vai ser aplicado aos países do mundo. Daí nascendo essa coisa chamada planejamento econômico. Ou seja, o planejamento econômico é uma proposta que tem um conjunto de metas e desdobra como vamos alcançar essas metas. Então, a CEPAL vai... E o que é também o próprio pensamento marxista? É uma atuação com metas visando ao fim. Então, formalmente tem semelhanças também. Então, assim, nesse momento o Nelson Werneck ele também está observando o lado que seria o lado contrário da União Soviética, o lado da direita, o lado capitaneado pelos Estados Unidos. Bom, vamos agora para um ponto que eu vou chamar de ponto... Vocês estão em que número aí? Eu não falei mais os números. 4? Vocês estão botando número aí? Terceiro? Bom, bem, que seja, terceiro ou quarto. Eu vou nomear esse ponto de marxismo dos anos 50. Ele é curto. Quando o Nelson Werneck está produzindo a obra dele, nesse grande cenário de divisão do mundo entre duas frentes, Guerra Fria, planejamento público, prevalência dos Estados Unidos, miséria na América Latina,
medo de que a América Latina fosse muito permeada pelos interesses da União Soviética, medo de que se reproduzisse Cuba, ou seja, esse grande cenário. Quando a gente vai para o que está escrito aqui no Brasil dos anos 50, a gente vai achar um marxismo bastante diversificado, bastante, digamos assim, dividido entre os autores, com tendências muito dissemelhantes. Um marxismo marcado, sobretudo, por polêmicas, por disputas e por interpretações do mundo e do que seria o projeto para um Brasil socialista bastante diferenciados. Quais são os autores que vão estar na cena nos anos 50, que são os grandes autores marxistas? O Leôncio Basbaum, você deve conhecer pelo Dalto, não? O Dalto já deu algum? Não? Que era... Leôncio Basbaum. Eu gosto de chamar Basbaum, mas para facilitar, Basbaum aqui é porque tem um M no fim, mas Basbaum. Florestan Fernandes, Leôncio Basbaum, assim, um comunista ortodoxo na linha leninista e stalinista, radical, praticamente. Florestan Fernandes, o criador do marxismo uspiano, certo? Aquele que vai formar as bases para a criação daquele grupo chamado Grupo do Capital, que vai ser aquele marxismo que tem a intenção de voltar a Marx, de voltar a Lenin, ou seja, ignorar os intérpretes e fazer a leitura do Brasil, da sociedade, a partir de uma leitura original do século XIX, sem mediações, pegar os conceitos produzidos no século XIX e trabalhar direto com eles, operacionalizando na interpretação da história do Brasil. Florestan Fernandes formando aquela linha, que é a linha onde está o Fernando Novaes, que vai ser trabalhado na próxima aula. Bom, o Nelson Werneck Sodré, que nós já falamos um pouco o que é o marxismo dele. O Caio Prado Júnior, considerado heterodoxo, para uns analistas até um tanto distante do que seria o marxismo, certo? Marxismo mais light, digamos assim. O Edgar Carone, que vocês devem conhecer de História Política, de História da República Velha, que é um dos autores mais conhecidos da história da República Velha, e que o Edgar Carone, muita gente pensa que é da direita. Não, o Edgar Carone era um historiador comunista, do Partido Comunista mesmo, e que também pagou o preço pelo fato de ter aderido ao partido. O Alberto Passos Guimarães, que talvez você já tenha ouvido falar, né? 4 séculos de latifúndio, não é possível que nem esse tenha. Foi, né? Foi a Marilu ou foi o Dalton? Foi o Fonseca, o 4 séculos de latifúndio. E o 4 séculos de latifúndio, ele se tornou nos anos 60 um livro até mais importante depois, entre os comunistas, do que o livro Formação Histórica do Brasil, do Nelson Werneck Sodré. O Alberto Passos Guimarães conseguiu uma penetração muito grande com esse livro, 4 séculos de latifúndio. E muitos críticos do Nelson Werneck Sodré dizem que o Nelson Werneck estava adiante do Alberto Passos Guimarães, mas eles eram tão amigos que ele evoluiu um pouco na interpretação para se aproximar mais do Alberto Passos Guimarães. E o Alberto Passos Guimarães foi o historiador marxista, pensador marxista, que mais bateu no latifúndio. Por isso é que o livro ficou, porque o latifúndio se tornou na história do Brasil e na cultura política e na ideologia brasileira culpado por tudo. O culpado antigamente era o latifúndio, certo? Agora eu não sei qual é o culpado, a gente tem que estudar, porque os culpados também vão mudando ao longo das interpretações, ao longo da história. Então, essas interpretações do Brasil marxistas, elas eram interpretações muito variadas, mas elas tinham uma coisa em comum, que era a crença na Revolução Brasileira,
certo? A crença de que haveria a Revolução Brasileira em breve, que o Brasil estava preparado para uma revolução. Gente, não é o golpe, revolução na esquerda, entendeu? No campo da esquerda, ou seja, o Brasil se tornar um país, digamos, nos moldes da União Soviética. Se acreditava na Revolução Brasileira, embora o termo Revolução Brasileira abrigasse em si muitos conteúdos. Por exemplo, o que o Nelson Werneck chamava Revolução Brasileira? Ele chamava aquele tempo mesmo, era o tempo, a história, o contexto, a vida brasileira dos anos 50 para 60. Ele dizia que já estava vivendo a Revolução Brasileira. O que era a Revolução Brasileira para o Nelson Werneck? Não era um golpe, uma mudança brusca de regime, nada disso não, de modo de vida político, social, etc. Não era isso não. Para ele era uma aceleração da Revolução Burguesa. O que ele queria dizer com isso? Era uma transformação do Brasil de um país agrário para um país industrializado, porque o Brasil se tornando um país industrial, ou seja, acontecendo a Revolução Burguesa, isso resultaria numa reorganização no campo social. Porque com a Revolução Burguesa ficaria nítida a dimensão de classes, ou seja, teria os industriais, os capitalistas, aqueles que estavam sendo donos dos meios de produção, etc. E teria os de baixo, os proletários, que seriam os trabalhadores. Então, para o Nelson Werneck Sodré, a Revolução Burguesa já é a revolução acontecendo no Brasil, porque ele acreditava que só poderia ter uma revolução socialista, só poderia haver uma transição para o socialismo, depois que a Revolução Burguesa se instalasse e amadurecesse o conflito, a contradição entre os capitalistas e os proletários. Vocês entenderam aí a lógica dele? Na verdade, o modo de vida só no sentido muito largo: política, economia, sociedade e, sobretudo, o domínio dos meios de produção. Ou seja, porque para fazer a transição para a revolução socialista, é preciso reconfigurar os meios de produção. Os meios de produção serem de todos. Mas ele dizia, a revolução no Brasil, por enquanto, anos 50 e 60, era a revolução burguesa. A revolução burguesa é a ascensão da burguesia e, digamos, a industrialização e a concentração dos meios de produção na classe capitalista, certo? E a ausência de meios de produção na classe proletária. Ele diz, sem ter burguesia e proletariado, como é que vai ter revolução comunista? Por que ele achava isso? Ele acreditava no etapismo. O que é o etapismo? É aquela ideia de que se tinha um modo de produção primitivo, um modo de produção escravista, um modo de produção feudal, capitalista, depois é que viria o comunismo e o socialismo. Entenderam? Na lógica dele, não podia ter pulo. E por que ele entendia também que o Brasil ainda era uma mistura de vários modos de produção, era um mix de modos de produção? Tinha um lugar que era feudal, tinha um lugar que até o século XIX era escravista. E ele, quando se aproximou do Paço Guimarães, ele começou a acreditar que quando o modo de produção escravista se rompeu em 1888, o Brasil evoluiu para o feudalismo. Boa parte do Brasil evoluiu para o feudalismo, que aí é o que ele se aproxima do Alberto Paço Guimarães, certo? Então ele acreditava que não podia ter pulo na história, ele acreditava naquela teleologia, naquela linearidade, naqueles acontecimentos que vinham em sucessão, de acordo com os modos de produção. Então, nos anos 50 tem uma variação muito grande, inclusive, que era isso que eu quero ressaltar, do que se entendia como revolução. Caio Prado não acreditava em revolução. Ele dizia, não, o Brasil não tem nem estrutura econômica, nem social, nem política, nem costumes. Não tem nada no Brasil, na sociedade brasileira, que encaminhe para uma revolução. Principalmente uma revolução armada, um golpe, uma mudança brusca. Ele diz, não, a cultura brasileira é uma cultura que ela não está, digamos assim, nem um pingo perto do que seria uma ruptura brusca.
Ele disse, para ter revolução no Brasil, não seria revolução nesse modelo de golpe, seria uma evolução. Tanto que muitos dizem que ele não é revolucionário, ele é evolucionário, porque ele acreditava que só poderia haver mudança no nível político e no Estado se houvesse uma mudança nas pessoas. Ele disse, o que, que vai mudar as pessoas? É a educação. É isso, por isso que ele instruía o tempo todo. Ele era, digamos, um educador do povo, ele era um militante diretamente com o povo. Ele acreditava que se não mudasse as cabeças, não mudava a política, não mudava nada. Não tinha como ter comunismo aqui no Brasil. Ele não acreditava nisso, pelo menos nos próximos séculos, eu acho. Nos séculos subsequentes. E ele era muito criticado por não acreditar nisso. Depois da Revolução de 64, há uma mudança no panorama, porque anos 50, começo dos anos 60, são anos de muito otimismo dos comunistas. Otimismo expresso na militância, otimismo expresso nos livros, nas polêmicas, nos jornais, nas revistas, e otimismo expresso também nas ações. Lembra que é a época das ligas camponesas, da educação que a igreja faz no campo. Já estudaram as ligas camponesas? Pois é, aquele momento ali é um momento, digamos assim, de esperança de que teria uma revolução socialista no Brasil. Só que o que veio foi o golpe da direita, em 64, ou seja, foi totalmente diferente daquilo que os comunistas acreditavam. O que aconteceu foi uma coisa muito diferente. E depois de 64, a esquerda ela ficou atônita, não esperava, ela ficou dispersa no mundo, dispersa no Brasil, dispersa nos cemitérios, dispersa não é mesmo? Dispersa em várias escolas, estudando na Sorbonne, nos Estados Unidos, no Chile. Mas, principalmente, quem ficou aqui no Brasil ficou disperso e desunido do ponto de vista ideológico. Aí, o que é que as esquerdas remanescentes no Brasil elas fizeram? Começaram a jogar culpa uns nos outros. Aí, gente, vem a baixaria, que aí também dá uma tese de doutorado, que é cada um culpando o outro. Aí o Caio Prado vai culpar o Nelson Werneck, o Nelson Werneck vai culpar o Caio, só para ficar nesses mais conhecidos. Vai culpar o Caio Prado. E qual é a culpa que eles vão colocar uns nos outros? É de que teriam feito leituras equivocadas do Brasil, da sociedade brasileira, da política brasileira, das forças políticas e tal, que essas leituras equivocadas elas tinham sido favorecedoras para o retorno da direita. Então, começa a haver uma... Se a gente pegar, por exemplo, um livro do Caio Prado chamado A Questão Agrária no Brasil, ou pegar principalmente o livro dele chamado acho que é a Revolução Brasileira. Olha bem o livro do Caio Prado, o tipo é a Revolução Brasileira mesmo, porque tem 50 mil livros com esse título. Esses livros, eles vão dialogar o tempo todo com os outros livros dos outros comunistas, e o teor é menos um meia-culpa e mais uma acusação. Ou seja, é uma avaliação dos erros da esquerda, mas essa avaliação dos erros da esquerda, ela é menos cada um se culpando, ou se penitenciando, ou avaliando em que se equivocou na leitura do Brasil, muito mais uma acusação ao outro. Então é um momento... Ninguém achou não o livro do Caio Prado, 1966? Hã? Não, eu acho que é só a Revolução Brasileira. Anos de 1960, Caio Prado Júnior e a Revolução Brasileira. Não, mas é 66 esse livro, 1966. O Caio Prado Júnior lança esse livro. Hã? Hã? Sim. Esse momento aí, 65, 66, 67, 68, por aí, 68 a coisa engrossa, o caldo engrossa, aí eles ficam mais calados. Porque vem, aí 1, aí 2, aí 5, os AIs, né? E
fica mais duro para a esquerda fica mais contida. Mas aí, pouco depois do golpe, tem uma polêmica muito grande no Brasil, que é mais ou menos fazendo essa lavagem de roupa suja no próprio campo da esquerda. Mas aí também acabou o impacto da esquerda na política e na sociedade, nos termos dos anos 50, modelo. O que é que vai aparecer agora? Vai aparecer, sobretudo, o domínio da esquerda nos discursos. Ou seja, o que é que vai acontecer? A historiografia brasileira, para ficar só na historiografia, ela silencia as interpretações do passado, aí nisso vai embora Nelson Werneck, Zé, Biesme, Oliveira Viana, Oliveira Lima, Gilberto Freire, ou seja, Barnhaga, metade dos historiadores do Brasil vai para o limbo e emerge a grande força política, ideológica, escriturística da Universidade de São Paulo. A reação de São Paulo é uma reação muito grande do ponto de vista de se tornar um modelo explicativo dominante no Brasil. Que vão aparecer os grandes autores, Otavianes, Arthur Gianotti, Fernando Henrique Cardoso, Boris Fausto, Fernando Novaes, Carlos Guilherme Mota. Esses autores dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90, eles eram estrelas inalcançáveis. Eles eram verdadeiros ídolos da historiografia. E a historiografia circulava em torno deles. Embora também nos anos 80, que são anos em que a história do Brasil é basicamente história política, certo? Se até os anos 70 era história econômica, a partir dos anos 80 é história política. E a história política no viés marxista cuspiano, sobretudo. É esse o domínio na historiografia. E nesse período dos anos 80, esses autores, eles estão abaixo de qualquer classificação. Ou seja, eles estão, de fato, retirados do mundo acadêmico, do mundo universitário. Lembrando que o mundo acadêmico universitário, ele começa a ter grande peso no Brasil nos anos 70, que é o ano que se cria a CAPES, CNPq, cria os cursos de pós-graduação no Brasil, o MEC começa a destinar recursos para a formação de professores, se amplia o número de universidades, se amplia o número de estudantes universitários, e esse prestígio que a gente já tem em parte, hoje que a gente já não tem tanto prestígio, é um prestígio que começou a ser construído nos anos 70. Antes disso, não eram assim essas coisas todas, não. Foi justamente políticas públicas de incentivo à universidade e de incentivo à qualificação em termos pós-graduados, que gerou o que a gente pode chamar o domínio dos doutores, nos anos 70, 80 e 90. Os doutores se pontificavam, quem era doutor estava com tudo e não estava prosa. Era um prestígio muito grande na cultura brasileira. E esse prestígio dos doutores, ele vai incidir, do ponto de vista negativo, sobre todos aqueles autores que não eram professores universitários, que não tinham título de doutorados, que não tinham carreira acadêmica. Esses todos eram desvalorizados. Aí, quase todos no passado não tinham. Não existia esses cursos, não existia essa formação, não existia esse lugar de empoderamento que virou a universidade a partir dos anos 70. Então, isso colabora também, não só a dimensão política e ideológica, o fato de ser da esquerda ter passado por muitas dificuldades após o golpe, mas também o fato de que o empoderamento agora é dado pela instituição de ensino superior. Agora são os títulos de doutorado que vão dar o verniz e o prestígio para os historiadores. Então, esses aqui que não eram professores de universidade, eles são desconvidados, eles são desqualificados. São tão desqualificados, eu já falei para vocês em algum momento aqui em alguma aula, que eu estudei na USP no final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu fui, de uma certa maneira, induzida a deixar de ler, a nunca ler mais, nem Capistrano, nem Gilberto Freire, nem Oliveira Viana, nem Nelson Werneck Sodré. E eu tinha muitos livros, que eu comecei muito cedo a comprar livros, desde a graduação. Já comprei alguns milhares de livros na minha vida. E quando eu cheguei de São Paulo, a primeira providência que eu fiz foi dar 700 livros.
Tá. Para a biblioteca de Esperantina, que é a minha cidade, para a biblioteca daqui, da universidade. Aí foi quase tudo que eu tinha do Capistrano de Abreu. Só agora eu estou comprando de novo. Eu preciso, agora eu compro de novo, entendeu? Mas assim, eu dei preciosidades que, por conta dessa prevalência do pensamento uspiano, e eu ser uspiana, entendeu? É natural você tomar os rumos da sua instituição, ainda mais quando a gente está ainda em processo formativo. Não tem como você não levar em consideração aquilo que você ouve, né? No ambiente universitário, seja para diminuir, seja para aumentar o livro ou o autor. Então, eu fiz essa doação aí, de 700 livros, só de uma tacada. Foram caixas e caixas de livros. Não, mas não se surpreendam. Teve um ano que eu dei 495 livros. Ah, mas todo mundo ganha livro meu. Se vocês pesquisarem, toda turma ganha vários livros. Cada aluno ganha vários livros. Não, não era por isso não, foi questão ideológica mesmo. Questão assim de formação, de achar que não ia precisar mais, que aquilo ali não tinha significado, que estava fora de moda. Porque vocês sabem que no campo intelectual é como no campo da moda, da maquiagem, de tudo, são as ondas. Só que a gente vai ficando mais maduro e vai vendo que as ondas vão e as ondas vêm, entendeu? Não adianta a gente querer... Não, porque eu preciso, eu compro de novo. Né? Eu dou muito livro, mas aí é uma questão minha mesmo. Eu acho que livro só tem valor se ele estiver na mão de alguém que vai ler. Um livro só para enfeitar uma casa, eu acho uma imbecilidade. O livro tem que ser usado, lido, se você não precisa passar adiante, tem que circular, é esse o sentido do livro. Não é fazer uma estante bonita, para enfeitar uma casa, não é esse o sentido, né? Bom, agora vamos para o Nelson Werneck Sodré, para as teses dele, que são as teses principais. Bom, uma das teses principais do Nelson Werneck é a tese do feudalismo. Essa tese ele tem pago muito caro por ela. Essa ideia de que, como ele é adepto daquele modo da linearidade dos modos de produção, ele é adepto, digamos, de uma linha evolucionista, ele vai conceber que no Brasil teve um modo de produção escravista e teve um modo de produção feudal. E para ele, mesmo ele escrevendo nos anos 50 e 60, a história brasileira, a vida brasileira ainda era muito moldada por restos feudais. Esses restos feudais é que vão justificar para ele a necessidade de intervir para aprofundar a Revolução Burguesa. Como ele concebe que o mundo rural brasileiro é um mundo ainda marcado por relações feudais, é preciso ter a Revolução Burguesa, que é a revolução em que a burguesia vai chegar ao poder e à economia e vai propiciar as condições sociais de ter a luta de classes. Porque se não tem capitalistas e proletários, ele pergunta como é que vai ter luta de classes. Ele diz, não se pode pular do modelo agrário feudal para o modelo socialista. Para ele tem que haver a passagem por esse modo de produção. Ele foi muito criticado e continua sendo muito criticado por conta dessa ideia de ter feudalismo no Brasil. Mas a resposta também dele e do grupo dele, por exemplo, para o grupo do Caio Prado, de não teve feudalismo no Brasil. Mas o Caio Prado cometeu um pecado muito maior. Ele disse que o Brasil já nasceu na égide do capitalismo. Aí eles perguntam, mas se não tinha capitalismo nem na Europa, tinha no Brasil. Ou seja, estou simplificando as críticas, gente, mas são as críticas bem sérias que existem ao trabalho dos historiadores, certo? Então, dizer, o Nelson Werneck inventou um feudalismo no Brasil, mas o Caio Prado inventou um capitalismo desde 1500.
certo? Ela foi chegando aqui no Brasil capitalista. Outra tese dele é a tese da Revolução Burguesa. Ele diz que a Revolução Brasileira, a Revolução já está acontecendo no Brasil, quando ele estava escrevendo. Porque a Revolução no Brasil, por enquanto, a possível é a Revolução Burguesa, ou seja, é destruir os restos feudais, destruir o latifúndio, destruir aquelas relações entre servos e senhores que marcam a ruralidade brasileira e criar todas as condições para que a burguesia nacional ela se torne uma burguesia forte. Por que ele vai dizer que é a burguesia nacional? Porque ele acreditava que poderia haver um capitalismo com certa autonomia. Porque a chave principal da obra do Nelson Werneck Sodré é contra o imperialismo. O imperialismo, digamos assim, é o braço principal do capitalismo mundial. Então, como ele é anti-imperialista, mas ao mesmo tempo ele é marxista e tem que aderir ao modo de produção, ele acreditava que poderia haver um capitalismo mais ou menos independente do capitalismo global, o que é um absurdo e que é uma tese que não se sustenta. Ou seja, mais do que óbvio que o capitalismo é global, não tem capitalismo fracionado. Aqui tem o do Brasil, aqui tem. Então é também uma espécie de equívoco das teses dele, que é muito criticada hoje. Mas ele era muito utopista, no sentido de achar que a burguesia brasileira, a burguesia nacional, poderia se sobrepor à burguesia que ele chamava de adesista. Porque para ele havia, no Brasil, dois formatos de burguesia. O que era a burguesia nacional? Era aquela que usava capitais próprios, capitais nacionais, que produzia gêneros para o mercado interno, e que mesmo que vendesse para o exterior, era produto feito no Brasil, pelos brasileiros, com dinheiro brasileiro. Então, ele tem a burguesia nacional. Qual é a burguesia internacional, a burguesia imperialista para ele? É aquela burguesia que não é que tenha nascido no exterior, não, é gente do Brasil mesmo, mas que vivia no comércio internacional, exportando e importando, ou seja, vivia do vínculo com o mundo exterior. Ele diz, não, essa burguesia aí, ela não é brasileira, ela é estrangeira, embora nascida no Brasil, ela é imperialista, porque o lucro dela, a produção dela é toda com, se não só com capital internacional, mas visando os interesses do capitalismo internacional. E ele era anti-imperialista, ele achava que o capital internacional ele estava ao mesmo tempo sugando a burguesia nacional e sugando o proletariado do campo. Então ele tinha uma ideia de que para ele, para o Passo Guimarães, o inferno era o latifúndio, era o diabo. E para o Nelson Werneck, o diabo é o imperialismo, certo? O latifúndio também, mas o imperialismo se sobrepondo ao latifúndio. Então, o latifúndio, para ele, era um obstáculo para o desenvolvimento da economia nacional. O latifúndio associado ao imperialismo, certo? Mas o imperialismo era o inimigo número 1. Não, para o imperialismo e para o Passos Guimarães, o latifúndio. É porque toda análise, toda interpretação, gente, o autor se foca numa variável principal, aí vai organizando o argumento em torno de uma coisa. No caso do Nelson Werneck, para ele o número 1 inimigo é o imperialismo. E para o Alberto Passos Guimarães, o inimigo número 1 era o latifúndio. Agora, todos eles eram nacionalistas. O que quer dizer nacionalista aqui nesse contexto? Quer dizer, são autores, ideólogos, políticos que defendem o interesse nacional. O interesse nacional para eles era mercado interno forte, autonomia em relação ao mercado externo, independência com relação ao capital internacional. Porque para o Nelson Werneck Sodré, à medida que o Brasil tinha escolhido um modelo político, um modelo econômico,
em que os capitais investidos aqui eram, sobretudo, capitais de empréstimos internacionais, e tinha aberto o país para as multinacionais, tinha trazido o inimigo para dentro de casa, do ponto de vista do Nelson Werneck Sodré. Porque capital internacional, juros muito altos. O que a gente produzia aqui tinha que ser tirado grande parte para pagar os juros externos. E a industrialização brasileira estava ganhando um rumo que ele achava equivocado. Qual era o rumo? Era que as empresas industriais brasileiras, elas eram também, ao mesmo tempo, empresas industriais estrangeiras. Então, vamos pensar concretamente, Volkswagen era alemã, praticamente era só a montagem aqui, a Chevrolet americana, ele vai dizendo que a industrialização brasileira era de Araque, porque quase tudo era, na verdade, empresas estrangeiras, sediadas aqui, portanto, era capital internacional, que visava lucro, tinha que ser remunerado. E essa remuneração ia alterar o câmbio, ia alterar várias coisas no sistema tributário e fiscal, fazendo com que a gente ficasse pobre em detrimento dos países estrangeiros. Era a ideia que ele tinha de como o Brasil estava mudando. Ou seja, ele achava que estava acontecendo a revolução, mas a revolução não era a revolução desejada, porque a burguesia nacional era fraca e a burguesia imperialista era forte, porque o Brasil tinha poucos capitais internos e dependia de endividamento externo. E isso alterava o câmbio, o dólar era sempre caro, essas coisas, digamos assim, da política monetária e fiscal que ele também analisa. Que é mais ou menos o que a gente vê todo dia hoje, no jornal, na televisão, o câmbio subiu, o câmbio desceu, alguém dá um suspiro mais profundo na asa, o câmbio. Porque, na verdade, essas leituras, eu estou dizendo que ele dizia, mas são leituras muito primárias, comparando com o que é o funcionamento do mundo, da economia, e considerando que não tem dependência, não existe dependência. Nem na nossa vida privada não somos dependentes nem para chegar na escola, a gente depende do ônibus, depende de 50 mil coisas, de ter o dinheiro, de pagar o Uber, a gente depende de 50 mil coisas. Agora, imagine o funcionamento dos países. Os países são interdependentes. Assim, o Brasil não pode chutar os Estados Unidos nem chutar a China. É absolutamente... O mundo funciona como uma máquina com engrenagens complexas, que a pessoa está... O país está dentro da engrenagem, ele não tem como. Agora eu vou cair fora. Não é assim, dessa maneira. Então, assim, é um pensamento até ingênuo, o deles. Mas era um pensamento da época, que acreditavam. E também o mundo não era complexo como é agora. O mundo era mais simples nessa época do que o mundo hoje. Esse mundo dual, do lado comunista, lado capitalista, era um mundo menos complicado do que o mundo hoje, que é um mundo totalmente interdependente em todas as coisas. Hoje em dia, se um desses donos da Meta, ou de qualquer outra grande empresa de tecnologia, ela quiser lascar com a gente, ela só pode ligar a máquina dela e nós estamos lascados. Né? Acabou com a vida de todo mundo. Basta um deles ficar doido e nós já estamos liquidados. Assim, a gente já tem que voltar para muitas práticas que não cabem mais no mundo de hoje. Então, assim, mas era esse o pensamento dele, certo? Bom, eu vou comparar um pouquinho o Caio Prado com o Nelson Werneck, só voltando um pouco para o Caio Prado. Quais são as teses principais do Caio Prado? O Caio Prado tinha a tese do capitalismo comercial, que foi, eu disse, o Brasil nasceu, não tem nada com feudalismo, nasceu de um momento em que o comércio é que dá as cartas. A expansão comercial que vai definir a ocupação do território no sentido da colonização. E o Caio Prado sempre realçando a nossa dependência do setor externo. Como uma situação estrutural da política brasileira. E ele não vendo solução para o caso. E o Nelson Werneck, olhando isso também, essa dependência do Brasil ao setor externo, mas vendo que o governo poderia, que o Estado, que a sociedade poderia se fortalecer a burguesia nacional, para romper
com essa dependência do comércio exterior. Conceitos que eles todos utilizam, uns mais, outros menos. Conceitos marxistas que vão fazer com que a obra deles esteja dentro dessa tendência. Modo de produção, o Nelson Werneck usa muito, Caio Prado usa muito pouco esse conceito de modo de produção. Forças produtivas, todos usam, certo? Forças produtivas. Relações de produção, também todos usam. Imperialismo, palavra-chave para os dois. Todas são terminologias ligadas ao pensamento marxista. Revolução, embora o significado do termo revolução seja muito distinto em cada um desses autores. Processo. Processo não é palavra, processo é conceito, certo? Não é palavra, é conceito também. E o Caio Prado muito pouco, o Nelson Werneck muito. Modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, certo? Ou seja, a linearidade dos modos de produção muito visível no Nelson Werneck Sodré e muito ausente no Caio Prado Júnior. Acho que vou ficar por aqui. Eu escolhi, gente, pouquíssimas páginas desse livro, mas essas páginas, elas são importantíssimas. Eu acho que você já botou, já? Só uma pastinha chamada Revolução, que não tem nada a ver, em princípio, com revolução, como a gente entende em geral. Mas é como ele entende revolução, como ele analisa o Brasil, que é o final do livro, é como se fossem as conclusões. E vocês devem ler esse trecho detalhadamente. São poucas páginas, talvez umas 11 páginas, mas leiam bem detalhado, porque vocês vão entender o pensamento do Nelson Werneck Sodré sobre isso. Outra coisa que eu fiz também foi selecionar um texto sobre o Nelson Werneck Sodré do livro que eu não tolero. As Identidades do Brasil, eu nem boto esse livro aqui na sala de aula, do José Carlos Reis. É barato, ele tem 3 volumes já. Vende como água, está bem na 12ª, 13ª edição. Mas eu acho tão oral, tão mal escrito e tão adjetivado que me dá uma agonia. Mas assim, se a gente pudesse pegar esse capítulo sobre Zé Reis, passar no ChatGPT, para ele reduzir, tem muitos aspectos interessantes, principalmente da comparação entre os autores marxistas. Não, mas eu não estou brincando, não. Ele pega e diz assim, fulano ele diz isso, não. É feio, horroroso, favorito, tenebroso, não sei o quê. Ou seja, ele bota 10 ou 12 adjetivos, dizendo a mesma coisa. Qual é a necessidade que tem, primeiro, de adjetivar, e segundo, de ser 50 mil adjetivos na mesma feição, um emendado com o outro? Aí, assim, também não é muito, o conteúdo não é tão grande. Vocês não valorizem muito esse adjetivo, vão direto ao ponto. Fulano disse isso, fulano disse aquilo e tal. Marquem só o que interessa. Mas é porque, como ele compara o Caio Prado e o Nelson Werneck, achei interessante. Mas eu não sou uma pessoa muito admiradora desse autor, não. Eu prefiro um texto como esse do Nelson Werneck, que é direto, reto, enxuto, diz aquilo que deve dizer. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a oralidade. Numa aula, a gente não pode ser direto e reto. A gente tem que ir modulando, brincando, tem que ir dizendo mais coisas, que é o oral. Agora, o texto escrito é completamente diferente. Eu vou comentar um pouquinho os livros que eu trouxe, botei no grupo. Quando o Nelson Werneck completou 100 anos, ele nasceu de novo, certo? Como autor. Ele estava morto, aí ele começou a ressuscitar. Aqui é uma coletânea entre o saber e a pena. A pena não é a pena caneta, não. É a pena a punição, certo? Aqui é a cadeia. O saber e a pena. É uma coletânea maravilhosa de autores marxistas sobre a obra dele. E já é uma coletânea que não é assim excessivamente apaixonada, não é só elogiando. Elogiando e colocando os limites da obra.
É barato isso aqui na internet. Não sei quanto está, mas não é caro. As identidades do Brasil, Dona Zé Reis, tem todos os autores. O que eu não gosto é do excesso dele de oralidade. Parece que ele só gravou a aula, do jeito que ele gravou, ele publicou o livro, entendeu? Ele não passou por um revisor e nem transformou a oralidade em escrita. Então, não gosto da escrita dele, mas ele é bom. Acho que tem muita gente que gosta. Vocês estavam onde mesmo? No estágio. É? Saindo agora do Ah, vocês estão no estágio no dia da aula. Não, são só 2 semanas, aliás, aí já acaba. Aí, Tá bom. já. Um dos livros do Nelson Werneck, gente, muito interessante para quem gosta do tema da ditadura. Vida e morte da ditadura. 20 anos de autoritarismo no Brasil. Ele terminava de escrever, ia preso, mas escrevia. O Nelson Werneck, uma coisa que eu admiro nele, pessoa, é o tanto que ele era corajoso para enfrentar as feras. Ele não tinha assim, esse negócio de ter medo de cadeia, não. Ele já vivia na cadeia dele. Estava acostumado, entendeu? Caio Prata também não tinha medo, não. Não sei quantas vezes o Nelson Werneck foi preso, mas não foi poucas vezes, não. Certo? Bom, esse aqui também, não sei se vocês já ouviram falar de um historiador chamado Marcos Silva, que é da USP. Ele trabalha principalmente com imagem, história do quadrinho, não sei o que lá. O Marcos Silva, ele era aluno nos anos 60, eu acho, na USP, e ele fez uma pegadinha com os professores, ele foi nos anos 70, fez uma pegadinha. Como os professores se esmeravam muito em esculhambar os outros historiadores que não eram marxistas, aluno é aluno em qualquer época. Aluno faz mesmo. Assim, essas coisas todo mundo já falou, né? Ou e sabe como é que é. E vocês não são professores, então também saber o que os alunos fazem. Ele conta, não nesse livro, mas nas entrevistas dele, que aqui é uma coletânea também comemorativa do centenário dele. Marcos Silva conta o seguinte, que um certo professor chegava lá e metia a lenda, Nelson Werneck. Aí o que os alunos faziam? Pelo menos ele e mais uns 2. Eles faziam o trabalho do professor, inseriam sem aspas, pedaços de livro do Nelson Werneck. Aí era bem interessante, porque o Nelson Werneck é interessante mesmo. Aí a professora perguntava, e aí? Achei interessante coisa tal. Aí ele dizia assim, bem, Santinho, do Nelson Werneck também. Ele dizia na maior santidade, para a origem do texto, só mesmo para ver a cara, entendeu? Fazia essas pegadinhas. Ofício de escritor. O Nelson Werneck tem pelo menos 3 ou 4 livros que são tipo autobiográficos, inclusive Memórias de um Soldado, né? São 2 volumes que dizem que é um livro magistral. Eu não conheço, eu não tenho, sobre a história militar, porque eu não sou muito da história militar. Isso aí o Johnny deve ter. E um livro que foi, apesar das censuras a ele, um livro que foi um livro muito importante no mundo dos historiadores, dos cursos, foi esse, Formação Histórica do Brasil. Ele tem muitas edições, esse livro, muitas mesmo. Esse meu livro aqui, para vocês terem uma ideia, apesar dos pesares, eu ainda era estudante. Eu comprei esse livro no ano de 1980. Já está remendado. E já está cortado aqui, porque estava muito sujo, já mandei cortar e mandei remendar. No ano de 1980, esse livro aqui. Mas eu não tive nenhum professor que indicou o livro, não. Eu comprei mesmo porque filo porque quilo. Vocês conhecem, né, essa expressão, né? É do presidente do Jânio Quadros. Filo porque quilo.